Muito bem, a gente chega então em mais uma videoaula do módulo de lógica simbólica e agora então a gente vai trabalhar as noções de equivalência e negação dentro das proposições compostas. Vamos lá. Começando pela definição de equivalências lógicas. Então, acompanhando aqui, duas proposições são logicamente equivalentes se e somente se elas têm o mesmo valor de verdade para todas as possíveis atribuições de verdade às suas variáveis proposicionais. Ou seja, duas proposições elas vão ser equivalentes quando elas possuem a mesma sequência de valorações na tabela verdade. Então, aqui a gente pode ter uma ideia a partir desses exemplos. Então, imagina essa proposição simples: todos os gatos são animais, proposição P. Ela tem como equivalente essa proposição que, se algo é um gato, então é um animal. Então, a gente pode dizer que P e Q são equivalentes. Outro exemplo. Se está chovendo, eu vou ficar em casa. Proposição R. Eu não vou ficar em casa a menos que esteja chovendo. R e S são equivalentes. A questão é, para saber se uma proposição é equivalente a outra, a gente precisa conhecer as regras. Então, a gente vai apresentar agora, na sequência, algumas dessas principais regras. Começando pela regra para o conectivo condicional se então. Se P, então Q vai ser equivalente a se não P, então não P. Atenção aqui para o símbolo, né, para o símbolo de equivalência. São esses três traços paralelos. Bom, vamos fazer a tabela verdade para a gente poder identificar, né, a equivalência dessas proposições. Então, a gente começa com a primeira condicional. Se P, então Q. Lembrando a regra, né? Vai ser falso quando a proposição que antecede for verdadeira e a que vem depois for falsa. Então, fica assim a tabela. A tabela para P, a tabela para Q. Aquele padrão que a gente já mencionou, né? P verdadeiro, Q verdadeiro, P verdadeiro, Q falso, P falso, Q verdadeiro, P falso, Q falso. Então, dentro dessa combinação e seguindo a regra, só vai ser falsa a condicional se a proposição que antecede for verdadeira e a que vier depois for falsa. Então, é esse caso dessa linha aqui. Todo o resto, então, é verdadeiro. Então, a gente tem aqui a tabela verdade para essa primeira parte aqui, condicional. Vamos fazer a tabela para essa segunda parte aqui, né? Então, não P, a gente faz o quê? A gente só inverte o valor, não é? Se o P é verdadeiro, a gente passa para falso. E assim por diante. A gente inverte todos os valores de P. A gente também inverte todos os valores de Q. Muito bem. E aí a gente aplica a regra. Então, presta atenção aqui, porque o Q ele vem antes do P. Então, a gente não pode esquecer, né, que a regra diz que vai ser falso quando a primeira proposição, ou seja, a proposição que antecede é verdadeira e a que vier depois, então, é falso. Então, a gente precisa prestar atenção nessa ordem, que vai ser o caso dessa linha aqui, ó. P é verdadeiro e, melhor, não Q é verdadeiro e não P é falso. Então, a gente tem o falso. Todo o resto aqui é, então, verdadeiro. Para essa, né, usando esse conectivo aqui, condicional, se não Q, então não P. Muito bem. Então, aqui a gente tem, a gente pode perceber
que essa coluna aqui, ela equivale a essa. São os mesmos valores lógicos. Por isso que a gente pode dizer que essa primeira parte aqui, né, equivale a essa segunda. Na tabela verdade, a gente pode identificar isso. Eles têm o mesmo valor. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Muito bem. Qual é a dica para lembrar dessa regra? Né? Você inverte a proposição, as proposições simples, nega a primeira e nega a segunda. Então a dica é inverte, nega e nega. Então olha aqui, ó, a gente inverteu essa ordem, que era P, Q, a gente passou para Q, P. E a gente negou, né, as duas proposições simples. A gente negou o Q e a gente negou o P. Então essa é a dica para você lembrar então dessa equivalência. Vamos lá para um exemplo. Começando pela regra para o conectivo condicional. Se então. Né? Então, se P, então Q vai ser equivalente a se, não Q, então não P. Muito bem. A dica é, né, inverter as proposições simples, negar a primeira e a segunda. Vamos pensar então nessa proposição. Se Ana dirige, então Pedro não dorme. O que a gente tem aqui? Ana dirige é a proposição P. Pedro não dorme. Vamos colocar como sendo a proposição Q. Muito bem. E o C, então, é o conectivo condicional. O símbolo é essa setinha para a direita. Então, aqui a gente tem a representação, né, simbólica dessa proposição condicional. Qual seria o equivalente? Qual que seria o equivalente? Vamos lá, a gente inverte, nega e nega. Como é que ficaria? Se Pedro dorme, porque eu inverti, né? Pedro está aqui, eu passei para cá, então Ana não dirige. Eu inverti o P também e neguei as duas. Então, Pedro dorme é o não que, porque aqui na primeira ele não dorme. Então aqui a gente vai mudar o valor lógico, ele dorme aqui. Né? Então Pedro dorme é o não que. Ana não dirige é o não P. A gente inverteu, né? Isso aqui, esse P aqui, que Ana dirige, aqui Ana não dirige. E aí a gente usa o mesmo conectivo. Se então. Então, ficou, né, essa segunda sentença equivalente à primeira, porque a gente usou exatamente essa regra da equivalência. Muito bem. Segundo caso, é uma segunda possibilidade de equivalência para essa condicional. Se P, então Q. Aí a equivalência seria não P ou Q. Então, observe o seguinte, que o conectivo, né, C, então, ele tem duas equivalências, ele tem duas possibilidades. A primeira é a que a gente viu no slide anterior. Né? Mas a segunda possibilidade é essa que a gente vai ver nesse segundo caso, que é não P ou Q. Vamos lá. Bom, então vamos fazer a tabela verdade para a gente confirmar essa equivalência. A tabela verdade que a gente faz do P e do Q. Então, aquela tabela padrão, verdade. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Qual que é a regra, né, da condicional? Vai ser falso quando a primeira que antecede for verdadeira e que a vier depois é, então, falsa. A gente tem o falso. O resto é tudo verdadeiro. Muito bem, então a gente fez essa primeira parte aqui. Vamos agora fazer essa segunda parte. Aqui, a regra é outra, é a regra da disjunção, disjunção inclusiva.
que usa esse símbolo, ou. Né? Então, a regra é a seguinte, só vai ser falsa quando as duas forem falsas. Né? Então, aqui a gente tem o não P. Então, a gente faz uma coluna para o não P, para a gente poder identificar melhor aqui. Então, só vai ser falsa quando as duas forem falsas. Não P ou Q. Então, vamos ficar essa coluna do não P e a coluna do Q. Quando que as duas são falsas? Nessa linha. Que Q é falso e não P também é falso. Então, aqui nessa linha a gente tem o falso. E as outras são verdadeiras. Muito bem. A gente identificou e confirmou, né, a equivalência nessas duas, né, nessas duas colunas aqui. Se P, então Q, e não P ou Q. Elas equivalem. Elas têm os mesmos valores. Muito bem. Qual que é a dica para você lembrar dessa regra? A dica é neoma. Significa eu nego a primeira e mantenho a segunda. E o conectivo passa para ou. Então, olha aqui. Eu nego a primeira, eu mantenho a segunda, tá? Então, eu neguei o P, eu mantive o Q, e o conectivo, que aqui, né, é o conectivo condicional, eu passo, então, ele para a disjunção. Muito bem. Vamos ver um exemplo aqui. Se comer carboidratos, então você vai engordar. Então, nessa proposição simples, nessa proposição composta, a gente tem essa proposição simples, comer carboidratos, que é a P, e você vai engordar, que é a proposição Q. E a gente tem o conectivo, né, que é o conectivo condicional, se então. Então, se P, então Q. Qual que é a equivalência, né, dessa proposição composta? Usando essa regra aqui. Então, vamos lá. Eu vou negar a primeira, então, não comer carboidratos. Né? Eu vou negar a primeira e vou manter a segunda, que continua aqui. E vou mudar o conectivo, né, de se, então, para ou. Passa a ser, então, esse Vzinho, que equivale é o símbolo, né, da disjunção. Muito bem. Então, aqui a gente tem as duas, a equivalência, né, para essa proposição aqui. Vamos lá para um terceiro caso. Né? Nesse terceiro caso, a gente tem a mesma situação que o anterior, só que só muda a ordem. Né? P ou Q equivale, então, a se não P, então Q. Como é o mesmo caso, não precisa fazer a tabela verdade, né, para a gente confirmar a equivalência. Vamos à dica para essa fórmula aqui. Ne ou ma. Nego a primeira, mantenho a segunda. É a mesma regra da anterior. Mas se estiver no enunciado ou, a gente coloca se, então, e vice-versa. Né? Se tiver se, então, a gente coloca ou. A dica, então, é semelhante ao caso anterior. Vamos lá para um exemplo. Vou ao banco ou ao escritório. Então, essa primeira proposição composta por essa proposição simples, vou ao banco, P, vou ao escritório, Q, unidos por esse conectivo ou, né, que é o V. Então, agora vamos passar para essa equivalente aqui. O que eu faço? Eu nego a primeira e mantenho a segunda. Então, eu nego a primeira, aqui é vou ao banco, passa para não vou ao banco, não P. Mantenho a segunda, vou ao escritório, Q. E passo o conectivo, né? Eu mudo o conectivo de disjunção, então, para condicional. Então, a gente tem aqui esses três casos, né? Os principais casos aí de equivalência.
Agora a gente passa a ver a negação. Aliás, nos editais de concurso, a negação ela está contida em equivalência e é um dos temas que mais cai, né? Por isso que a gente inclui aqui. A gente já viu a definição de negação antes. Então, retomando a definição, né? A negação é um operador utilizado na lógica proposicional que inverte o valor de verdade de uma proposição. Em outras palavras, se uma proposição é verdadeira, sua negação é falsa e vice-versa. Ou seja, negar uma proposição significa você mudar o seu valor lógico. Isso a gente já tinha visto, né? Bom, vamos lá. Então, há 5 casos de equivalência das negações. Em primeiro lugar, a negação de uma conjunção e equivale a P, a não P ou não Q. Então, a negação dessa proposição aqui, né, que é uma conjunção e, ela equivale a não P ou não Q. Qual que é a dica? A dica é nenê. Caso tenha o E, nega a primeira e a segunda. E o E muda para ou. Exemplo. Jorge é alto e Bruna não é atriz. Então, Jorge é alto, é P. Bruna não é atriz, é Q. E a gente tem aqui o conectivo, E. Então, olha só. A gente quer a negação disso daqui, né? A gente quer a negação disso. Qual que vai ser a negação disso? Usando essa fórmula. Negar o P, né? E negar o Q e usar um outro conectivo. Vamos lá. Então, Jorge não é alto. Por quê? A gente negou o P. Então, é o não P. Jorge não é alto. Bruna é atriz. O que a gente fez? A gente negou a anterior. A gente mudou o valor lógico do que. Então, aqui é o não que. E aí a gente vai trocar, então, o conectivo. O conectivo passa para ou. Então, Jorge não é alto ou Bruna é atriz equivale à negativa de Jorge é alto e Bruna não é atriz. Voltando a dizer que isso cai bastante em concurso, né? Vamos lá para o outro caso. Segundo caso, a equivalente para P ou Q, que é uma disjunção. Vai ser não P e não Q, que é uma conjunção aqui. Então vamos lá. Dica, mesma dica da anterior, nenê. Caso tenha o ou, nega a primeira e a segunda, e o ou muda para o e. Então vamos lá ver um exemplo aqui. Bianca não gosta de desenhar, ou Augusto gosta de café. Bianca não gosta de desenhar, é P. Augusto gosta de café, é Q. E aí a gente tem, então, um ou aqui, conectivo ou. É exatamente esse o caso. A gente quer a negativa desse caso aqui. Qual que é a regra? A regra é negar a primeira, negar P. Então, se aqui Bianca não gosta de desenhar, a gente vai negar Bianca gosta de desenhar. Nega a segunda. Augusto gosta de café, passa para Augusto não gosta de café, que é o não que. E o conectivo muda, né? Se aqui na primeira era ou, ele passa para e. Então, a gente tem aqui a equivalência negativa dessa primeira proposição. Muito bem. As duas equivalências anteriores, elas são conhecidas como leis de De Morgan. Leis de De Morgan. Então, o que diz
que dizem essas leis? Afirmam que a negação de uma declaração, que é uma conjunção ou disjunção de proposições, é equivalente a trocar a conjunção ou disjunção pela outra e negar todas as proposições individuais. Está falando das dicas que a gente deu, das regrinhas que a gente utilizou, né? Então, elas são conhecidas, então, como leis de De Morgan. Diga-se de passagem que entre as negações são as que mais caem, né? Mais são recorrentes em concursos. Vamos lá para o terceiro caso. O terceiro caso é da negação de uma condicional. Então, se então, a sua equivalente vai ser a conjunção de P e não que. Vamos lá. A dica é mané. Mantém a primeira e nega a segunda. E o C, então, passa para E. Olha aqui, eu mantenho o P, tal como ele aparece aqui. Eu nego o Q, eu neguei esse Q aqui, e eu mudo o conectivo de C, então, para conjunção E. Exemplo. Se alugo um apartamento, então compro um sofá. Alugo um apartamento. P. Compro um sofá. Q. Conectivo. C, então, condicional, setinha. Então, aqui a gente tem esse caso aqui. A gente quer a equivalente negativa. Vamos lá usar a regra. O que eu faço? Eu mantenho a primeira. Alugo um apartamento, alugo um apartamento. Eu mantenho o P. Eu nego a segunda. Compro um sofá, que é que. Eu passo para não compro um sofá, não que. Conectivo, ele passa do C, então, para o E, né? Então, a gente tem exatamente essa fórmula aqui. Perfeito. Vamos lá para o quarto caso. Vamos lá. Quarto caso é a disjunção exclusiva ou, que tem sua equivalência na bicondicional C, somente C. Então, a dica é: mantenha a primeira, mantenha a segunda, só troca o conectivo ou para C, somente C e vice-versa. Vamos lá para um exemplo. Ou compro um carro, ou aplico o dinheiro. Então, compro um carro, proposição P, aplico o dinheiro, proposição Q. Conectivo ou da disjunção exclusiva, que é o V com esse traço embaixo. Qual é a equivalente negativa para essa proposição? A gente vai manter a primeira, compra um carro, P. A gente vai manter a segunda, aplica o dinheiro, que é Q. E a gente vai mudar, então, só o conectivo, passando para a bicondicional, que é a C, somente C. Muito bem. Por último, né, a contrária exatamente da situação anterior. Aqui é a equivalente da disjunção exclusiva C, somente C, que vai ser a bicondicional. Então, vamos lá, a dica. Também, mantém, só troca o conectivo ou para C, somente C. Vamos a um exemplo. Eu irei de carro se, somente se, o dia estiver ensolarado. Então, eu irei de carro, proposição P. O dia estiver ensolarado, proposição Q. Qual que é o conectivo? C, somente C. Essa setinha, essas duas setinhas aqui. Então, aqui a gente tem uma bicondicional, que é esse caso. A equivalente negativa, então, segundo a dica, vai ser: eu mantenho a primeira, eu irei de carro, P. Eu mantenho a segunda, que é que. Reparem que aqui a gente alterou o tempo verbal.
como eu já falei antes, o tempo verbal ele não interfere na lógica, só na gramática. Então aqui a gente pode fazer essa alteração sem problema, né? Então, aí a gente coloca o conectivo ou da disjunção exclusiva, o V com traço embaixo. Então, a gente manteve o P e o Q e só mudou, portanto, o conectivo. Então, é isso. Bom, então a gente termina mostrando uma tabela de resumo das principais negações e as suas equivalentes, né? Que a gente viu nesses 5 últimos casos. Então, a tabela é essa daqui, né? Se o conectivo for e, a gente nega a primeira, nega a segunda e passa para ou. Se o conectivo for ou, a gente nega a primeira, nega a segunda e o conectivo passa a ser e. O se, então, a gente mantém a primeira, nega a segunda e passa para ou. No caso da disjunção exclusiva, ou, a gente mantém a primeira, mantém a segunda e passa para bicondicional, se somente se. E no caso do se somente se, a gente mantém a primeira, mantém a segunda e passa para o ou. Essa, então, é a tabela, né, de resumo que, no caso, a gente tem que guardar na memória para poder fazer, então, as negações. É isso aí, minha gente. Lembrando que esse tema da equivalência lógica é algo que é muito cobrado, né, nos concursos públicos. E, bom, a partir de agora, com essas regras, vocês poderão, então, trabalhar os exercícios propostos nas sondagens. Muito bem. Bons estudos a todos.